sentido da paternidade, o sentido da aliança que foi feita para que nós fôssemos livres, Pai. Obrigado, Pai, porque nós cremos que nós já estamos livres de toda condenação, de todo impedimento que possa impedir que entendamos as tuas verdades, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Toma o teu lugar nessa noite aqui, ó Espírito Santo de Deus, e faça o que apraz o Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você já olhou para o irmão que está do seu lado, já cumprimentou ele? Se não, cumprimente o irmão que está do seu lado, atrás de você. Diga: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Vamos juntos adorar o nome dele. Amém. Lá em Ezequiel 36 e 26 fala assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Quantos aqui receberam um novo coração do Pai? Então, nessa noite, com este novo coração, com essa gratidão do seu coração, feche os teus olhos e diga assim: Senhor, eu vim aqui nesta noite para te louvar, para te adorar, porque eu sou seu servo e meu coração é um coração de carne. Obrigada, Jesus, porque eu estou aqui mais uma vez, que é pelo louvor e honra e glória do teu santo nome. Amém. Vamos louvar e agradecer ao nome dele. Recebi um novo coração do Pai. Você pode declarar? Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus.
por cada irmão que se faz presente aqui. Obrigada, Senhor, pela unidade que o Senhor nos deu. E nessa noite nós queremos te exaltar. Você pode aí do seu lugar fechar os teus olhos e começar a declarar palavras de amor a Ele. Vamos encher esse ambiente com elogios ao nosso Deus, com palavras de amor ao eterno Rei, poderoso, invencível, incomparável, santo, santo e exaltado Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua Ele é exaltado. Tu és exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado. Exaltado nos céus, Senhor. Tu és exaltado no meio da tua igreja, Deus. A tua igreja te engrandece nessa noite e declara: Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
outro que se compare a Ti. Não há outro, ó Pai, que se chegue diante de Ti. O único que é digno de receber. Declara, igreja. A honra e a glória. Se você pode erguer as suas mãos, erga. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ministramos. mais uma vez ao único. Único que é digno de receber A honra e a glória. a força e o poder. Receba, Senhor, a nossa adoração. Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir a esse Deus poderoso. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Levante suas mãos. Senhor, a Tua graça é suficiente para as nossas vidas. Nós sabemos que o Teu amor é grandioso, que o Teu amor é poderoso. Nós sabemos, Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos do Teu amor, o quanto precisamos da Tua presença. Nós queremos realmente, Senhor, entregar, consagrar todo o nosso ser a Ti. Queremos realmente, Pai, levantar as mãos em sinal de adoração ao Senhor. Não para chamar a atenção para nós, mas para chamar a atenção para Ti. Para dar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda adoração, toda glória. Só Tu és digno, Senhor, o único digno. O único digno de ser exaltado, o único digno de ser engrandecido. O Teu nome é poderoso, o Teu nome é grandioso, e é por causa do Teu nome que estamos aqui. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Tu és o Senhor. Diante dos homens nós declaramos: Jesus, Tu és Senhor. Diante dos céus, diante da terra, diante do inferno, nós declaramos: Jesus, Tu és o nosso Senhor. Seja engrandecido, seja adorado, Senhor. Seja adorado. Exaltado é o Teu nome, ó Deus. Oh, xererianda lamas, oh, orianda lamas, xererianda lamas, xerecanta laias. Se você já ora no Espírito Santo, se
vida. Vai soprando, Santo Espírito. Vai soprando em cada coração mais de Ti, mais do Senhor. Pode crescer, Diogo, pode ir. Seja adorado, Deus supremo, Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz que nós devemos orar no nosso entendimento, mas também orar no Espírito. Devemos adorar no nosso entendimento, mas também devemos adorar no nosso Espírito. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer ouvir o clamor do teu coração. Por isso, não fique somente como um espectador, esperando que algo venha do altar para você. O que você precisa estar em Jesus, que é a fonte da vida, que é a fonte da ressurreição, que é a fonte da cura, que é a fonte da libertação. Vai soprando o Espírito de sejamos cheios de Ti, que sejamos cheios da Tua palavra, que o jugo seja quebrado, que caia por terra toda amarra, que caia por terra todo impedimento, que em nome de Jesus, a Tua palavra, o Teu Espírito, tenha liberdade para fluir em nosso meio, para tocar vidas aqui nesta noite, que o Teu Espírito tenha liberdade para fazer a obra da maneira como o Senhor quer. Toca, Santo Espírito de Deus, do início ao fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, o meu coração pertence a Ti. Eu quero viver os Teus planos, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver debaixo da Tua proteção e do Teu livramento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Sente-se abençoado e abençoada
em nome de Jesus. Sentem-se abençoados. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Michele. Já estou nessa igreja há 30 anos, né? Várias pessoas já sabem, mas tem algumas pessoas novas. Então, estou me apresentando aqui rapidamente. O nosso pastor hoje, ele está numa visita pastoral, né? Ele precisou socorrer uma irmã, orar por uma irmã, então ele está numa viagem, né, para fazer essa visita pastoral. E eu estou aqui. E, acima de tudo, quem está aqui é Deus. Quem está aqui é o Espírito Santo. Então, independente de quem assuma o altar para trazer a palavra, é o Espírito que vai tocar o seu coração, amém? É a palavra que vai vivificar o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, amém? O microfone está tudo bem aí, gente? Tá? Tá bom? Aí no fundo tá bom, é? Tá? Tá bom. Então, beleza. Obrigada, Diogo. Se você quiser tocar, você pode, mas fique à vontade, tá bom? Bom, este é um culto de libertação e o pastor tem ensinado a respeito da libertação para todos nós que estamos no culto de sexta. Mas é importante destacar que ele é um culto de libertação pela palavra. Então, a libertação ela acontece pela palavra. Que base bíblica existe nisso? Existem várias, mas a mais conhecida, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus, a verdade é a obra de redenção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu vou falar também hoje aqui um pouco a respeito de libertação. Nós vamos entender um pouco o que diz a palavra, né, dentro da lição que eu vou trazer aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que vocês já têm sido abençoados pela palavra e essa palavra já tem vivificado o coração de cada um. Amém? Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Palavra de Deus. Vai conseguir projetar, Di? Lucas 8, a partir do 1. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler no telão para eu não ficar aqui procurando, mas vocês podem aí acompanhar na Bíblia de vocês, porque nós somos crentes, e crentes usa a Bíblia, amém? Lucas capítulo 8, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino. Os 12 discípulos foram com ele. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Amém? Essa passagem que nós lemos aqui fala a respeito da história de uma mulher. E é importante destacar aqui que essa história, essa mulher, ela apareceu pela primeira vez no Evangelho aí, quando fala que Jesus expulsou dela 7 demônios. Existem muitas pregações que nós ouvimos que fala que Maria Madalena foi a mesma mulher que foi pega lá em adultério. Mas a Bíblia não demonstra isso, ela não comprova isso, não existe passagem que diga que foi a mesma mulher. Então, tudo que nós sabemos dela é que ela tinha uma opressão, ela tinha uma perturbação, ela era opressa por 7 demônios. E a Bíblia diz aqui, no versículo 8, que Jesus expulsou os 7 demônios dela. Então, essa mulher foi liberta. Amém?
Para a gente continuar a entender um pouco a respeito da história dessa mulher, de Maria Madalena, a gente precisa entender o conceito de libertação. O que é libertação? Quem aqui acha que libertação é a expulsão de demônios? É, mas não só isso. Porque eu já vou explicar daqui a pouco. Jesus ordenou que nós fôssemos, nós discípulos, olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga, você fosse e expulsasse demônios. Então, cabe a você, a mim, a nós, irmos e fazermos a expulsão de demônios. Mas libertação, na realidade, no contexto do que a palavra diz, do que a Bíblia diz, é livramento de pena. É livramento de condenação. Libertação, no contexto da palavra, é livramento de opressão. E nós precisamos entender isso. Porque senão sempre vamos estar à procura de uma manifestação maligna, de uma manifestação demoníaca, para entender que existe libertação ali. Mas a verdade é que a opressão maligna, a manifestação de um demônio, ele pode acontecer ou não pode acontecer. Algumas pessoas são libertas sem a existência de uma manifestação demoníaca. Algumas pessoas são libertas sem a existência de uma oração para dizer em nome de Jesus, demônios, sai. Entendeu? Eu ia gritar mais, mas eu resolvi, ir devagar. Então, muitas libertações acontecem dentro do contexto que a Bíblia diz, que é livramento de pena, livramento de condenação, livramento de opressão. E essa opressão pode ser uma opressão por espíritos malignos também. Amém? Então, na Bíblia, libertação significa ser tirado de uma condição de escravidão. Ou seja, uma pessoa que está vivendo debaixo de uma escravidão. Você já parou para pensar uma pessoa que está vivendo uma opressão, que é escrava de um espírito maligno, o quanto essa pessoa sofre? Qual é a situação interna daquela pessoa? Qual é a condição que ela está vivendo no seu interior, Por exemplo, na história da expulsão de demônios aqui de Maria Madalena, a Bíblia fala que foram expulsos 7 demônios. E quando a Bíblia fala a respeito do número 7, está falando da plenitude, ou seja, a totalidade. Ela estava totalmente possuída por demônios. Ela estava totalmente opressa na sua vida. Ela estava totalmente debaixo da escravidão do diabo. Não se trata apenas de uma libertação física, mas principalmente de uma libertação espiritual, realizada pelo poder de Deus através da sua palavra e do seu espírito. Diga assim, sua palavra e o seu espírito. Então a libertação acontece de que forma? Pela sua palavra e pelo seu espírito. Pela sua palavra, pela palavra, pelo espírito, pela palavra, pelo espírito. Então a libertação acontece dessa forma, pela sua palavra e pelo o seu espírito. Quando nós falamos dessa questão de escravidão, vamos falar de alguns pontos que podem deixar uma pessoa debaixo da escravidão. O primeiro ponto é a escravidão do pecado, O pecado aprisiona a muitas pessoas. E o principal motivo do plano de redenção é a libertação do pecado. É a libertação do juízo. Ou seja, aquele que está em Cristo já não está mais condenado, Aquele que está em Cristo já passa a viver uma vida livre. Porque foi redimido, porque foi resgatado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Redimido. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus. Então a redenção, Cristo nos resgatou. A redenção veio através de Jesus. Não tem outra maneira. O próprio Jesus aqui na terra, o que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você precisa de uma libertação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém pode chegar diante de Deus, ninguém tem livre acesso a Deus a não ser por intermédio do próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele se doou, porque Ele se entregou, porque Ele entregou a sua vida. O caminho se abriu. O que a Bíblia diz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença, a vida de Deus, saiu do templo e já não passou mais a habitar em templo feito por mãos humanas, e sim no templo feito por Deus, que é o nosso coração. Amém? Está claro até aqui? Cristo nos resgatou. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade. A libertação do pecado, né, que é a primeira libertação que nós precisamos receber, vem através de Jesus. O ser humano, ele é escravo do pecado. A Bíblia demonstra isso em várias partes, mas vamos ler o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 16. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. 17. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, olha o que a Bíblia está falando, escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. As verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Que ensinamentos? Ensinamentos da palavra de Deus. A gente vai entrar no ponto de Maria Madalena, mas assim, para já adiantar a história, ela foi liberta de 7 demônios, e como eu já expliquei aqui, da totalidade de demônios tinha uma alma perturbada. E logo após isso, o que ela se tornou? Uma seguidora de Jesus. Ela foi uma das mulheres para quem Jesus apareceu após a ressurreição. Ou seja, agora passou a obedecer de todo o coração as verdades e os ensinamentos que ela havia recebido. Assim foi com Maria Madalena. Assim deve ser com a nossa vida. Tem uma música que a gente cantou na célula essa semana, Diogo. A Ele que me resgatou, a Ele que me enxergou, toda a honra, toda a glória. Olha o que se diz essa música. Eu não consigo ouvir essa música e não me emocionar. Sabe por quê? Porque eu tenho que testemunhar para vocês que eu fui liberta. Não com uma manifestação demoníaca, mas eu fui liberta de uma dor profunda na minha alma. Eu fui liberta de uma dor que me aprisionava. Ai, mas que dor era essa, Michele? Que problema você tinha? Problema da falta de Deus. É essa dor. Uma dor tão profunda que a gente não consegue sair, a gente não consegue enxergar. Sabe? Eu imagino que Maria Madalena estava nessa condição de profunda tristeza, nessa condição de profundo tormento, tipo, o que está acontecendo? Nessa condição de, o que eu faço da minha vida? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém a não ser a Deus. Entenderam? Isso é a libertação, é isso que Jesus faz. Você quer cantar, irmão? É que quando está falando, esquece o restante, entendeu? Eu só lembrei essa partinha. Então, nós precisamos parar e entender isso. Libertação do pecado.
pecado. Ai, mas eu não matei, eu não roubei, eu não fiz maldade para ninguém. Teve uma vez uma pessoa que me falou dessa forma, mas eu não sou um pecador. Eu não roubei, eu não matei ninguém, eu não fiz nada grave. O mais grave que podemos fazer é fechar os nossos olhos e virar as nossas costas para Deus. Isso é o mais grave que nós podemos fazer. E a partir daí vem as outras coisas. E a partir daí se abre brechas para que outras coisas possam ser manifestas na nossa vida. Mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para viver debaixo da escravidão do diabo. Nós fomos chamados para viver a plenitude da bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas para que a gente viva a plenitude do amor de Deus, da bondade de Deus, sabe aonde a gente tem que estar? Lá, ó. Eu vou citar Salmos 91, que todo mundo conhece. Desde pequena a gente abre a Bíblia, né? Ela já está até viciada e pá, abre sozinha. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente, descansará. Eu não estou falando aqui, pastora Márcia, seu Genésio, Nair, Paulo, Everaldo, todos nós aqui. Eu não estou falando aqui que nós vamos aceitar Jesus. Aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. E de repente, pá, tudo virou lindo. Problema não vai mais vir, dificuldade não vai mais vir, luta não vai mais vir. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é que os problemas vão vir. As dificuldades vão vir. As perseguições vão vir. Mas você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Você vai entrar nessa habitação. E debaixo das asas dele, você estará seguro. Eu estarei seguro. Essa semana foi uma semana bem complicada pra gente, né? Aí a gente conversando, eu e o Daniel. E aí ele falou assim, sabe que a vontade que eu tô hoje? De esconder. Tem lugar? Eu falei, tem. Esconderijo do Altíssimo. A fenda da rocha, entra lá, na fenda da rocha, bem junto. Ó, lembrei de outra música, Diogo. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. É esse lugar, bem junto a Deus. É para lá que a gente tem que correr. É para diante de Jesus. É para diante daquilo que Ele fez. É para diante da sua obra por nós. Jesus, Ele veio para perdoar e quebrar o poder do pecado na vida das pessoas. Então não existe um mais bonitinho que o outro, um mais certinho que o outro. Todos somos pecadores, mas Jesus veio para quebrar esse poder do pecado sobre a nossa vida. Jesus veio para quebrar o poder do pecado sobre minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que não estão e nem sabem que precisam de Jesus. Porque ainda existem aqueles que nem sabem que precisam de Jesus. E o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Filha de Deus, filho de Deus. O mundo está esperando a manifestação de todos nós que declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, se tem alguém perturbado, você tem que levar a libertação até Ele. Se tem alguém angustiado, você tem que levar a libertação até Ele. Nós temos essa responsabilidade. A palavra diz também em João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o que a Bíblia está falando. Eu falo muito com a mão, tá, gente? E eu sou acelerado também, então posso cair aqui, vocês riem junto comigo, eu levanto e continuo. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão de fato, verdadeiramente, sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, libertos, restaurados, redimidos, resgatados. É isso que Deus tem para você. Amém? Então, nós temos a libertação do pecado. Amém? Já entendemos isso? Glória a Deus.
Nós temos a libertação da culpa e da condenação. Sabe por quê? Porque o diabo o tempo todo lança setas. Pecado. Vou para a pastora Márcia, porque, né? Pecadora. Pecadora. Lembra que você fez isso? Lembra da sua vida? Lembra, pecadora. O diabo o tempo todo quer nos lembrar disso. Acusador, justamente, né? Esse não é o papel do cristão, esse não é o papel do crente, esse é o papel do diabo. E eu posso dizer para vocês que ele já faz isso suficientemente para perturbar o coração e a mente das pessoas e não precisa da ajuda de nós, né? De nós crentes, para perturbar a vida da pessoa. Né? O papel de acusador é do diabo, mas a palavra nos diz que somos livres, libertos da culpa e da condenação. A obra de Cristo na cruz remove a condenação do pecado. Sabe por que remove? Porque quando o diabo olha para você e quer te acusar, ele até tenta. Por isso que você tem que saber o que a palavra diz, para você dizer: diabo, você é um mentiroso. Eu não aceito as tuas mentiras na minha vida. Diabo, você não tem parte comigo. Você tem que saber, né? Porque o pastor já contou aqui vários casos de libertação. Quando a pessoa está orando, o diabo fala: eu já vi até, você cometeu o pecado da gula, comeu um prato de macarrão antes de vir fazer a libertação, né? E aí, o que você vai fazer? Se levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu brinquei dessa questão do prato de macarrão, mas existem coisas mais sérias. Mas olha para você ver, quando não tem, ele arruma até o macarrão para culpar você, que você foi guloso e comeu o macarrão. Entendeu? Então, nós precisamos entender. Condenação, nós somos livres, nós somos libertos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do império das trevas, algumas traduções diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou, ele nos libertou do império das trevas, da condenação, do jugo do diabo, e nos trouxe para viver debaixo da sua presença. Quando o diabo te disser assim, na sua mente: quem você pensa que é? Eu sou uma filha de Deus, chamada e escolhida para viver debaixo das suas asas. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente. Por isso eu posso descansar. E você, diabo, tem o teu lugar, que é debaixo dos meus pés. O lugar que Jesus fez com que você vivesse. Debaixo dos meus pés. Derrotado, fracassado, neutralizado, cancelado. O teu reino é o inferno, onde você vai ser condenado. Onde você já está condenado. Entendeu? Então, o diabo, ele não pode trazer sobre a sua vida condenação. Se a condenação é algo que está te perturbando, se a condenação é algo que está fazendo com que você viva debaixo de uma escravidão, se levante na autoridade como um filho, uma filha de Deus, para viver a plenitude do que Deus tem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, João 10:10, o diabo, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida abundante. Vida abundante, abundante da graça, abundante da presença, abundante da misericórdia, abundante do amor, abundante. Nós precisamos viver uma vida abundante, cheia da presença de Deus. Nós temos também, além da libertação do pecado, a libertação da culpa e da condenação, nós temos também a libertação para servir.
Nós podemos servir a Deus com liberdade. A libertação não é apenas ser solto, mas também ser chamado para viver uma nova vida em Cristo. Gálatas 5,13 diz: fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, fomos chamados para sair do jugo do pecado, para sair do jugo da condenação e para ser livre para servir. Livre para servir. Lembra que eu falei que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus? Lembra que eu falei que o mundo espera a manifestação de nós que declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Você é livre para pregar o Evangelho. Você é livre para anunciar a salvação em Cristo. Você é livre para impor as mãos sobre os enfermos e orar por cura. Você é livre para expulsar demônios, para dizer em nome de Jesus, demônio sai. Em nome de Jesus, demônio, você é derrotado. Demônio, você é fracassado, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário já pagou o preço do resgate por esta vida. Amém? Libertação do pecado, da condenação e libertação para servir. E além disso, a libertação do poder de Satanás, que aí entra a história de Maria Madalena, a expulsão de demônios em si. Nós já lemos Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3, e ali nos fala que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. E eu já expliquei que quando a Bíblia diz isso, ele está falando da totalidade da perturbação da sua alma. Colossenses capítulo 1:13, nós já lemos também, que fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Qual era a condição de Maria Madalena antes de Cristo? Ela estava sob forte opressão espiritual, 7 demônios. Ela estava sem recursos próprios para vencer e tinha uma vida marcada pela escravidão espiritual e pelo desprezo social. Dentro do que a Bíblia diz, olhem para mim, prestem muita atenção. Dentro do que a Bíblia diz, as pessoas que eram opressas por demônios, elas eram excluídas da sociedade. Assim como pessoas doentes de lepra e algumas outras doenças, elas viviam à parte da sociedade, isolada da sociedade. O nível de opressão que a Bíblia diz que Maria Madalena viveu, era um nível de opressão que provavelmente ela vivia isolada, ela vivia escondida. Eu não sei se você já teve a chance de ir orar por alguém que está vivendo essa condição. Não só na igreja, gente, porque na igreja é de um jeito. Eu estou falando lá na casa da pessoa, lá no campo de batalha, lá na onde as coisas de fato acontecem. É muito triste. É muito triste ver pessoas vivendo uma situação de opressão tão forte. Uma situação de opressão, de perturbação tão forte. Eu me lembro de uma situação que eu fui orar por uma pessoa. Eu nunca vá sozinho, tá, irmãos? Tá, Deus protege, mas tenha sabedoria. Não tentarás o Senhor teu Deus, entendeu? Então nunca vá sozinho. Então, eu me lembro que na época eu, meu irmão, alguns jovens da igreja, a gente amava expulsar demônios com 16, 17 anos. É isso que a gente ia buscar, caçadores de demônios. Pastor, não, eu vi outro dia ele falando aqui, caça-fantasma? Não, a gente era caçador de demônio mesmo. Tem um demônio para expulsar? Nós vamos. É nós mesmos. Entendeu? E aí as experiências aconteceram. Eu me lembro de uma situação no bairro da Penha, que a gente entrou para fazer oração por uma mulher que estava vivendo uma opressão muito forte. E a hora que a gente entrou, eu vou simular. A hora que a gente entrou, ela apontou para a parede e começou a gritar: "Você não está vendo? Olha ele ali!" O que você faz? Dá no pé? O que você faz? Você tem que orar. Você está ali para levar libertação para aquela mulher.
Você está ali para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus. Você está ali para cumprir o ID de Jesus, para cumprir o mandamento de Jesus. Eu me lembro, a primeira vez que eu expulsei um demônio. Era lá naquele porão, perto da onde você morava lá, Rose. Não sei se você vai lembrar. Sozinha, que eu digo, né? Porque sempre foi, mas aquele dia foi sozinha. Aquele dia foi eu e Jesus. Eu falei, ai, Jesus. Liga pro pastor. 4 horas da manhã, porque tinham ido me buscar, que eu morava mais perto, né? Eu é que morava mais pertinho. Liga pro pastor. Pastor, manifestou um demônio, estão me chamando, 4 horas da manhã, estou sozinha, o que eu vou fazer? Vai lá e expulsa. Desse jeito. Vai lá e expulsa. Eu não, pastor, não sei o quê. Vai lá e expulsa. Sabe quantos anos eu tinha, gente? 17 anos. Vai lá e expulsa. Eu me empoderei de todas as palavras que eu tinha escutado até aquele momento. E fui na confiança do Senhor. Eu entrei naquele porão, a mulher estava com as pernas cruzadas, os braços cruzados. Você lembra, Rose, disso? Você estava junto? Não lembro. As pernas cruzadas, os braços cruzados, deitada na cama de olho aberto, assim, ó. Não, a que tirou toda a roupa foi outra. E ela estava de braços cruzados, de pernas cruzadas. E o que eu tinha aprendido? Que isso é amarração de ponto, né? Que ali o demônio está fazendo algo para amarrar um ponto, ou seja, para que ele não saia, né? E aí, o que eu fiz? Tem que descruzar o braço e a perna, E aí, eu tentando na força, né? Descruzar o braço e a perna da mulher, só que não tinha jeito. Não teve jeito, na força, não dava. E aí, eu comecei a orar. Vamos orar então, e tal, e expulsa e não sai, expulsa e não sai, expulsa e não sai. Resumo, eu fiquei praticamente 2 horas orando pela mulher. Entenda que foi minha primeira vez, tá? Mas eu fiquei 2 horas orando por aquela mulher. Mas estava ali, cheia de autoridade, tremendo da cabeça aos pés, mas confiando na palavra do Senhor. Confiando naquilo que eu havia aprendido. O que nós vimos aqui, que Maria Madalena, ela tinha uma condição de sofrimento, de angústia, de tristeza, de opressão. Existia ali demônios sobre a sua vida, mas após ter aceitado Jesus, nós vemos que ela se tornou uma seguidora. A Bíblia relata o após a expulsão. Vemos que na ressurreição de Jesus, ela foi uma das mulheres que estava ali. Na crucificação de Jesus, a Bíblia fala que ela estava lá aos pés da cruz. Ou seja, o lugar onde ela entendeu que ela devia estar, que era aos pés de Jesus, que era debaixo da proteção, do livramento, do cuidado. Amém? Nós precisamos entender isso. Libertação, por exemplo, se acontece uma expulsão de demônios, mas a pessoa não ouviu a palavra, não se rendeu a Jesus, não entregou o seu coração a Jesus, a probabilidade do demônio voltar é muito grande. A Bíblia diz isso, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Se ele não encontra, ele volta para o lugar de onde saiu e encontra a casa vazia, varrida e adornada. O que é adornada? Vazia, sem a presença de Deus, né? Varrida, tipo, tá livre para ele entrar, tem espaço para ele entrar. E adornada, enfeitada, ou seja, enfeitada com o quê? Enfeitada com sentimentos, com emoções, com pensamentos que não são os pensamentos que agradam a Deus, que não são sentimentos, emoções que agradam a Deus. Então, se existe uma expulsão de demônios, a pessoa precisa entender
Cristo a resgatou, Cristo a libertou, Cristo trouxe sobre a vida dela liberdade daquela opressão, mas ela precisa estar diante dele, para que a sua casa seja cheia, sua casa, seu coração, seja cheia da presença, para que o seu coração, a sua mente, não seja varrida, ou seja, não seja vazia, com espaço para que os demônios voltem, e adornada com pensamentos e sentimentos que não agradam o coração de Deus. Tudo isso vai abrir brechas para que os demônios voltem. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Entende? Então nós precisamos fazer a libertação com discernimento. Nós precisamos fazer a libertação com entendimento. Uma pessoa chega diante de nós, eu quero uma oração por libertação. A gente vai negar a oração? Claro que não. A gente tem que orar. Tem que orar. Mas, além de orar, essa pessoa precisa de um acompanhamento. Essa pessoa precisa de uma experiência com Deus. Então, ela vai precisar ter busca constante a Deus. E outra coisa que a Bíblia fala, que existem castas de demônios que saem somente com jejum e oração. Não é o que a Bíblia diz? O que é casta? O que é casta? Vários demônios, espécies diferentes. É isso? Espécies diferentes. Então existe espécie que é somente através da oração e o jejum. E a oração e o jejum, ela representa o que aqui? Comunhão com Deus, não é? Quebrantamento diante de Deus, não é? Entrega a Deus, não é? Não é isso? Oração e jejum não é isso? Só ora e jejua aquela pessoa que está buscando a presença de Deus. Só ora e jejua aquela pessoa que quer se encher da presença de Deus. Aquela pessoa que quer ter o seu coração cheio da presença de Deus. Amém? Então, existem casta de demônios que só vai sair com oração e jejum. Aí, nessa passagem da Bíblia, Jesus estava ensinando os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não haviam conseguido expulsar o demônio. E ele foi lá, expulsou. E aí os discípulos, por que a gente não conseguiu? Porque existe casta de demônios que só saem com oração e jejum. Oi? Só com jejum e oração. Ok? Então nós precisamos entender isso. Se não existe uma vida de busca, de nos encher da presença de Deus, o que vai adiantar? Né? É como o cão, a Bíblia fala isso também, né? O cão que volta o seu próprio vômito. E a porca que depois de lavadinha, bonitinha, a porquinha é bonitinha, né? Ela é cor de rosinha, bonitinha. Você deixa ela bonitinha, toda limpinha. Aí você solta, ela vai para a lama, se sujar. Então a Bíblia fala a respeito disso. Então, nós precisamos entender que a libertação precisa ser feita com discernimento, com entendimento disso. Não é você trazer a presença de Deus, a vontade de Deus, soltar e a pessoa voltar ao próprio vômito, comer o próprio vômito. É isso que a Bíblia está falando. E soltar e ser como uma porca que volta para a lama. Então, exige uma vida de santidade. Exige uma vida de restauração. Exige uma vida de disciplina de busca a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, crentes. Todos que somos crentes. Crentes é quem crê. Quem crê? Todos nós cremos. Então nós somos crentes. Crente não é religião. Crente é aquele que crê. Você que é crente, é difícil lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos, sim ou não? Sim. Nós precisamos trazer sob julgo, sob disciplina. Como o apóstolo Paulo disse, eu esmurro meu próprio corpo e eu reduzo a escravidão. Então nós devemos reduzir as nossas vontades, os nossos desejos carnais, os nossos achos, o nosso comportamento carnal, debaixo ali diante de Deus. Isso também é libertação. Sabe o que também é libertação? Libertação de vícios, libertação de pornografia, libertação de
como que eu posso dizer? Práticas sexuais fora do casamento, libertação de libertinagem. Tudo isso também é libertação. Agora, não é através da expulsão dos demônios. Essa libertação vem com arrependimento. Essa libertação vem com o joelho no chão, vida ali diante de Deus. Ou seja, aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus. Isso é lindo e a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso. Só que aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador é permitir que Ele seja o dono da sua vida. E se Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do que você fala, do que você pensa, do que você sente. Ele é o dono do seu corpo. Ele é o dono dos seus olhos. Você não tem que ficar olhando para qualquer coisa. O pastor até postou essa semana algo sobre adultério no Facebook da igreja. Isso também é libertação. Cristo nos chamou para viver uma vida de liberdade na sua presença, liberdade dessas coisas, do pecado, que foi o primeiro ponto que nós aprendemos. Amém? No nosso coração, grave isso, no nosso coração nós nascemos de novo. A Bíblia fala isso, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sou nova criatura. Amém? Nova criatura, novo homem sou. Lenaide, ajudei. As coisas velhas já não são. Outra vez nasci, mais que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Homem interior, renovado, resgatado, restaurado. Nova criatura em Cristo Jesus. Quando o diabo olha para nós, o que ele vai enxergar é o sangue que nos lavou, que nos purificou, que nos redimiu, que nos fez novas criaturas. Amém? No nosso coração, nós somos novas criaturas, somos renovados, nascemos de novo. E na nossa mente? E aí? A nossa mente não é assim. A obra de restauração da nossa mente depende de nós. Depende da nossa entrega. Depende da nossa obediência. Depende da nossa vontade. Depende de nós termos uma vida diante da presença de Deus. No nosso coração nós somos renovados. Nos tornamos novas criaturas, mas na nossa mente nós precisamos ser renovados. De que forma somos renovados? Hoje eu me arrependo de um vício, amanhã eu me arrependo da mentira, o outro dia eu me arrependo do adultério, o outro dia eu me arrependo da fofoca, o outro dia eu me arrependo da inveja, e essa obra vai ser constante. E nós precisamos aprender a cuidar do coração, para que tudo não volte atrás. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se nós aprendemos a guardar o nosso coração, nós aprendemos a permanecer íntegros diante de Deus. Nós aprendemos a permanecer com integridade como filhos diante de Deus. Amém? A respeito de Maria Madalena ainda, o que nós precisamos entender que a libertação dessa mulher veio exclusivamente de Jesus. Vocês já pararam para ver na Bíblia que no Velho Testamento não existia expulsão de demônios? Quem aqui já percebeu isso? Não tem expulsão de demônios no Velho Testamento. Expulsão de demônios, não tem. Tipo, em nome de Jesus, sai. Por quê? Porque essa autoridade foi dada a Jesus. Se ele não estava naquela época, logo não podia existir essa expulsão de demônios. Certo? Porém, existia a manifestação de demônios. Por quê? A Bíblia fala, vou falar só um exemplo, só para a gente entender a história de Saul. A Bíblia diz que Saul estava atormentado por demônios. E que era chamado Davi para tocar harpa. Era chamado Diogo para tocar teclado. E
música de Davi, a canção de Davi, fazia com que o coração de Saul se aquietasse e ele era liberto daquela possessão. Mas a expulsão é só em Jesus. A expulsão é só para nós. Naquela época não existia isso no Velho Testamento. Entendem? Olha o tamanho da graça de Deus. Olha o tamanho da bondade de Deus. Olha a grandeza de Deus nesse sentido. Olha o quanto nós podemos viver do poder de Deus sobre as nossas vidas. Olha o quanto nós podemos viver de milagres. Você tem noção que você pode encontrar uma pessoa totalmente perturbada, totalmente angustiada, totalmente opressa, e você ser a pessoa que vai dizer: você está vivendo essa vida, mas eu quero profetizar que hoje Jesus entra na sua vida e a libertação chega não somente para você, mas para toda a sua casa. Olha o tamanho do poder que nós podemos viver por encontrar uma pessoa opressa e dizer: sabe o que a palavra de Deus diz? Conheça a verdade e ela vai te libertar. Conheça a verdade e ela vai trazer restauração sobre a sua vida. Conheça a verdade e a verdade vai fazer com que a sua vida seja totalmente transformada. Amém? Nós precisamos entender isso. O resultado da libertação na vida de Maria Madalena, ela não foi apenas a expulsão dos demônios, a saída dos demônios. Foi o início de uma nova vida para Cristo. A partir do momento que houve essa expulsão, Maria Madalena passou a viver uma vida de paz e restauração, da angústia para a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não porque tudo lhe vai bem, mas sim porque você descansa. Lembra da sombra do Onipotente, da fenda da rocha, do esconderijo do Altíssimo, ou qualquer lugar que tenha a presença de Deus? É isso, né? É isso. É isso que a gente tem que viver. Transformação de identidade, de rejeitada, de uma mulher que, lembra que a gente falou? Que ela vivia afastada da sociedade, isolada da sociedade. De uma pessoa afastada, isolada, passou a viver em sociedade. E não somente a viver em sociedade, mas servir outras pessoas, porque ela acompanhava Jesus. Ela era discípula de Jesus. O versículo que nós lemos fala que cita o nome de algumas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Cita o nome de algumas mulheres que passou a ser seguidora, discípula de Jesus. De uma vida totalmente isolada, sem estar em sociedade, para viver uma vida como testemunha da ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto e anunciá-lo. Está lá em João, capítulo 20, versículo 18, que fala que Jesus apareceu. Nós precisamos entender que o resultado da libertação é sempre vida nova. Diga, vida nova. Missão. Diga, missão. Testemunho. Vamos de novo, vida nova. Missão. Testemunho. Vida nova. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E porque Ele vive em mim, Cristo em mim é a esperança da glória. Missão, vá, anuncie o Evangelho, alcance o perdido, anuncie a palavra. Aí eu sei que tem gente que vai pensar assim nesse momento, aí se a pessoa não quiser. Eu não estou chegando nesse ponto, porque aí é a escolha da pessoa. É a opção da pessoa. Mas o seu papel é levar o Evangelho. O seu papel é anunciar o Evangelho. O seu papel é, através da vida de Cristo em você, alcançar a vida de outra pessoa. Ó, lembrei de mais uma, Diogo. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta. Você gostou desse, né? Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. Ó, o que eu acabei de ensinar. São milhares de pessoas que virão para te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Já que eu entrei, né? E se a tristeza olhar para mim, ela vai ter
que se alegrar. Aí começa. Eu tenho a vida. É assim. Entendeu? Você tem a vida de Deus. Ele te resgatou. Ele te restaurou. Assim como eu falei do meu testemunho, da dor que existia no meu coração, eu tenho certeza que no seu também existia. E essa dor é falta da presença de Deus. Essa dor é falta do cuidado de Deus. Não que Ele virou as costas para você. Você virou as costas para Ele. Eu tenho uma encenação que eu sempre faço. Quem já me conhece há algum tempo já sabe que eu faço isso. Você me ajuda, Lu? Você sabe qual que eu vou fazer. Você me ajuda? Olha aqui. Isaías, é essa mesmo, Leonardo, já fez. Tá vendo? Foi da minha célula, já sabe. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos tampados para não vos ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que a Bíblia diz. Está aqui a mão de Deus. Eu vou ficar aqui em cima. Luana. Mão de Deus, muito maior que a minha, tá, gente? A minha, muito maior. Mão de Deus. Eis que a mão de Deus não estão encolhidas. Então ela não está assim. Ela está assim. Sobre você. E os seus ouvidos não estão tampados. Ou seja, Ele está atento ao que você quer falar, ao que você quer viver. Mas os seus pecados e as suas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Então as mãos de Deus estão aqui estendidas. Mas eu resolvi e escolhi viver o pecado. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. 4. 5. Eu escolhi ficar pecando. Pode ir indo, irmã. Pecando. Estou pecando muito. Escolhi. Viver a vida livre, leve e solta. Né? Escolher. Deus tirou a mão? Não. Deus não tira a mão. Quem saiu de baixo? Somos nós que saímos. Entendeu? Ah, mas como eu volto? Como volta, Luana? Arrependimento. Senhor, me perdoa. Eu não quero viver mais essa vida. Eu quero me encontrar contigo. Eu quero viver a tua presença. Eu não aguento viver essa vida de pecado. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso da tua palavra. Deus saiu? Em hipótese nenhuma. Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve. Somos nós que muitas vezes viramos as nossas costas a Deus. Somos nós que muitas vezes impedimos que Deus haja na nossa vida com liberdade. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Por causa dos desejos carnais. Por causa de sentimentos e emoções que não são os sentimentos e as emoções que estão alinhadas a Deus. Amém? Então você tem uma escolha. A escolha de sempre quando errar, rapidamente, imediatamente, brevemente, Jesus, estou de volta. Estou de volta, Jesus, porque, senti, eu não vivo. Obrigada, Lu. Eu chamei a Luana, que ela é mais baixinha, né? Se eu chamar assim, mais alto, não ia dar. Mas vocês entenderam? É assim. É assim. E tá vendo como existe liberdade de volta? É o arrependimento. O diabo, ele não pode se arrepender. Não existe chance de arrependimento para o diabo. Por isso, ele odeia a sua vida. Ele odeia a minha vida. Mas nós que somos filhos, temos a chance de nos arrependermos e voltarmos para debaixo da presença de Deus. Então, vou repetir o que eu falei. Maria Madalena é a prova de que libertação não vem de rituais, nem de força humana, mas da autoridade da palavra de Deus, da palavra viva de Cristo. O resultado da libertação da Maria Madalena é uma vida nova, missão e testemunho. Vida nova, missão e testemunho. Vida nova. Sair do vício para viver uma vida livre. Saio do pecado para viver uma vida livre. Saio da prostituição para viver uma vida livre. Saio de práticas que a Bíblia condena para viver uma vida livre. Nova vida. Missão. Tá. Eu estou vivendo uma vida nova. Eu estou vivendo uma vida com Cristo.
Eu estou vivendo uma vida tão abençoada, então eu tenho que levar. Olha aqui, Márcia, olha aqui, seu Genésio, olha aqui, seu Maurício, olha aqui, Maria. Eu tenho que levar, eu tenho que anunciar. Como ouvirão se não há quem pregue, diz a Bíblia. Como ouvirão? Nossa, mas eu sei tão pouco. Deixa eu te falar uma coisa, não é o que você sabe, é o que você vive. Não é o que você sabe, é o que você vive. Você pode saber muito, mas se você não viver, não adianta. Então, o segredo não está no que você sabe. O segredo está naquilo que você vive. Se você sabe pouco, pratique o pouco. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Tiago 1:22 fala a respeito disso. Vida nova, missão, eu vou anunciar, e testemunho. O que é testemunho? Olha o que Cristo fez por mim. Olha o que aconteceu na minha vida. Olha como é a minha vida. Olhe para mim, porque eu sou seguidora de Cristo. E por ser seguidora de Cristo, eu posso mostrar Jesus para você. Eu estou andando nas mesmas pegadas de Jesus. E se eu estou andando nas mesmas pegadas de Jesus, você pode olhar para mim. Pode olhar para mim, porque você vai enxergar que quando eu erro, que quando eu peco, eu procuro o caminho do arrependimento. Eu me converto novamente, eu mudo a direção novamente, eu vou para debaixo da graça de Deus novamente. Pode olhar para mim, que eu vou dar testemunho de uma pessoa que vai buscar a Deus em toda e qualquer situação. É assim. É assim. Amém? É assim que nós temos que viver. Onde há opressão, Cristo traz libertação. Onde há pecado e condenação, Ele oferece perdão e nova vida. Quem é liberto pela palavra deve viver em fidelidade e anunciar a verdade que o transformou. Maria Madalena mostra-nos que a verdadeira libertação não é apenas ser livre do mal, ou seja, não é apenas a expulsão dos demônios, mas é ser chamado para viver em Cristo. É ser chamado para viver nele. Se vós permanecerdes em mim, em Cristo, e as minhas palavras permanecerdes em vós, olha o que a Bíblia diz. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em vós, você vai pedir tudo o que você quiser e você vai ter. Não está falando de bênção física, de bem material. Está falando da presença de Deus, daquilo que é mais precioso, daquilo que é mais grandioso que podemos receber. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver a plenitude da sua presença, a plenitude da sua graça, a plenitude da sua bondade. E isso é muito além do que os nossos olhos físicos podem ver, do que os nossos ouvidos podem ouvir. Isso se refere a algo que é da eternidade. Isso se refere a algo que não é uma obra humana. Isso se refere a algo que nenhum homem, nenhuma mulher pode entregar para você. Se trata de salvação. Se trata da presença do próprio Deus. Amém? A presença do próprio Deus. É isso que nós temos que oferecer, a presença do próprio Deus. O que eu posso fazer por você? Oferecer a presença de Deus. O que eu posso fazer por você? Oferecer a palavra de Deus. O que eu posso fazer por você? Oferecer o Espírito Santo de Deus que vai habitar no seu coração e vai lhe ensinar a respeito de todas as coisas. O que eu posso fazer por você é orar e dizer: Senhor, está aqui meu irmão, está aqui minha irmã. Que o coração dele esteja alinhado ao teu coração, que a vida dessa pessoa esteja alinhada ao teu querer, à tua vontade, e que em nome de Jesus as cadeias se rompam, as prisões se rompam, que em nome de Jesus toda condenação se rompa, porque o Senhor chamou a cada um aqui para viver a liberdade do Evangelho, a liberdade da palavra. É isso que eu tenho para oferecer. Em Atos, quando os discípulos foram orar para aquele homem que estava pedindo esmolas lá na porta da Formosa, né? Acho que é Formosa mesmo. É Formosa, Veraldo? É Formosa, né? Ali na porta do templo, a porta que se chamava Formosa, ele pedindo esmola. Chega lá Pedro e mais alguém que eu não lembro quem é o outro, mas estava lá também.
rindo, e disse: nem prata, nem ouro eu tenho, mas tudo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho a palavra para te dizer: saia dessa situação de opressão, porque Deus não te chamou para viver essa vida. Saia dessa situação de condenação, porque Deus te chamou para viver uma vida nova cheia da sua presença, cheia da sua graça. Amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos orar. Se você tem um pedido específico de oração, você pode vir aqui. A gente vai orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi ensinada nesta noite. E eu sei que cada palavra ouvida está caindo no coração dessas pessoas e produzindo frutos. Frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, frutos, Senhor, de uma vida que é deixada de lado nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos, e passa a viver uma vida para Ti, Senhor. Obrigado porque as mãos se levantam aqui para dizer: Pai, a minha vida pertence ao Senhor. Minha vida pertence a Ti, meu coração é Teu. Eu não quero nada que é do diabo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Me ajuda, Senhor, a enxergar com discernimento, com entendimento. Me ajuda, Pai, a viver mais do Teu querer, mais da Tua vontade para a minha vida. Pai, neste momento eu coloco cada pessoa aqui, cada opressão, cada perturbação. Quero pedir que o Teu Espírito se mova. Vai tocando, Santo Espírito de Deus. Fale com Deus. Não abra seus olhos, busque ao Senhor.
sair daqui sem antes você separar a sua oferta ao Senhor. A passagem que nós lemos em Lucas capítulo 8, versículo 3, diz que as mulheres das quais Jesus libertou de doença, de enfermidade, servia a Ele com os seus bens. É tudo que nós podemos fazer, ajudar a manutenção da obra de Deus, ajudar a manutenção da casa de Deus, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através do nosso ato de adoração a Deus com dízimos e ofertas. O Pix está no telão, nós temos a maquininha de cartão também. Se você quer o envelope, levante suas mãos, o colaborador vai levar até você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começa a tocar vidas aqui. Se você separou a sua oferta, se você separou seu dízimo, eu gostaria que você trouxesse até o altar o cesto. Eu gostaria que você separasse a sua oferta, separasse o seu melhor ao Senhor e entregasse a Ele. Amando meu Senhor na Galileia, muito a semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Muito a semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Vamos ficar em pé? Estenda suas mãos para cá. Vamos regar as nossas sementes com a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento por cada semente lançada diante do altar. Nós queremos que, conforme a Tua palavra nos diz, cada semente lançada produz frutos. Que em nome de Jesus sejam frutos que vão trazer a multiplicação de tudo quanto precisamos, Deus, de toda a provisão. Obrigado porque este fruto é o fruto da provisão sobre as nossas vidas. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que no reino espiritual, essa atitude de semear, de dar, de abençoar o Teu reino, abre portas que estão fechadas. Obrigado, Pai, porque a Sua bondade, a Sua fidelidade estão sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você vá para sua casa abençoado, em nome de Jesus. Que você leve a palavra para todos aqueles que estão à sua volta e precisam ouvir essa palavra. Que em nome de Jesus você viva uma vida de conquista, de vitória, uma vida acima de tudo da presença de Deus. Amém? Em nome